Você sabe o que é virilidade? Sabe o que significa ser homem, masculino? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo, assunto tão importante para nós, homens, pais de família. Repare que o cenário está um pouquinho diferente, porque eu estou gravando esse vídeo no final da quaresma, então estou com os delates nas imagens. E talvez você esteja vendo este vídeo em outro tempo, então por isso que está dessa forma. Vamos lá! O que significa virilidade? Começando pela definição da palavra virilidade, que vem do latim, vem de viri. E eu já trabalhei sobre isso no último vídeo, sobre a submissão da mulher. Neste vídeo eu vou fazer várias referências àquele vídeo, então se você já assistiu aquele vídeo vai conseguir compreender as referências. Se você ainda não assistiu, apesar de não ser um requisito, se você quiser voltar a assistir aquele vídeo antes deste aqui, pode te dar essas referências que eu vou fazendo aqui. Viri, essa palavra no latim significa homem, mas não simplesmente homem, ela está diretamente relacionada ao contraposto da mulher. Então é homem de fato, o masculino da espécie humana. Então a palavra viri, virilidade, só se aplica aos seres humanos, aos homens, né? Imagens e semelhança de Deus. Para falarmos sobre o que é virilidade, masculinidade, vamos começar dizendo o que não é. Porque hoje, com as mídias sociais, alguns perfis baseados em séries de televisão colocam uma imagem de masculinidade como se fosse um estereótipo que você precisa estar fumando, você precisa estar bebendo, ter uma cara carrancuda, ser machão no sentido de querer se impor sobre os outros. Mas isso tudo na realidade não faz parte do ser masculino, do ser viril. Vamos falar aqui sobre o que faz parte do ser masculino e viril. Lá em Gênesis capítulo 2, Deus cria o homem e cria a mulher. Ele cria a espécie humana. Começando pelo homem, ele dá a missão ao homem de cultivar e guardar. Então, essas duas missões, esses dois verbos, eles estão diretamente relacionados à missão do homem. A mulher é sua auxiliar, então é claro que também ela deve cultivar e guardar. Homem e mulher têm essa missão em conjunto. O homem enquanto a cabeça, enquanto o líder, e a mulher enquanto aquela auxiliar que vai o acompanhar e ajudar nesse cultivo e nessa cocriação. Claro que eu já vou colocar aqui como pressuposto que você viu lá no vídeo sobre a submissão da mulher, que o fato do homem ser a cabeça e estar à frente não significa que ele é melhor, mais importante ou algo assim, e muito menos que ele é mais digno do que a mulher. Falamos lá naquele vídeo sobre a igualdade e dignidade. Eu vou deixar isso para você observar naquele vídeo se você ainda não assistiu. Então, ser homem, ser viril, ele inclui uma responsabilidade. Também falei naquele vídeo, a responsabilidade, a autoridade vem com responsabilidade. O que é responsabilidade? É uma obrigação que nós temos em fazer aquilo, fazer aquela missão, aquela coisa que inclui dentro da autoridade. Essa missão de guardar e cultivar não é simplesmente algo que faz parte da personalidade, do jeito de ser, ou que há uma predisposição no homem, mas mais do que isso, é uma missão e uma responsabilidade. O homem deve guardar e cultivar. Ele vai ser cobrado disso, porque essa autoridade foi dada para ele. De novo, para o homem e para a mulher. Mas aqui, focando no homem, essa responsabilidade à frente, essa responsabilidade como a cabeça da família em guardar e cultivar. Agora, compreendendo que esses dois verbos fazem parte da missão do homem, aqui eu vou colocar alguns desdobramentos. Estes desdobramentos, eles são algumas meditações, algumas reflexões sobre como nós podemos compreender melhor o que significa guardar, o que significa cultivar, especialmente dentro daquelas características que o homem, ele mostra uma predisposição maior. Não que a mulher também não tenha essas características e que não possa desenvolver e que não possa, às vezes, até se sobressair do que alguns homens. Mas, de uma forma geral, elas são mais fáceis ou mais perceptíveis dentro da masculinidade, dentro do papel do homem. Inclusive, algumas dessas características se manifestam tanto no homem quanto na mulher, porém de forma diferente para cada um dos dois.
Eu não vou entrar nos detalhes de como ela se manifesta para as mulheres, eu vou entrar no detalhe como ela se manifesta para os homens, porque é para quem eu estou falando, para quem eu estou gravando esse vídeo. Então, primeiro desdobramento. As primeiras palavras, os primeiros verbos que eu vou colocar aqui, eles estão mais relacionados ao guardar e depois um pouco mais relacionados ao cultivar. A primeira é aprender. O homem apreende. Perceba que a palavra aprender e apreender, né, com um E ou com dois Es, apesar de elas terem significados um pouco diferentes no nosso uso cotidiano, elas vêm da mesma origem e elas têm o significado de reter para si, de segurar, de certa forma, tomar posse daquilo. O homem tem essa vocação para aprender, o homem tem esse chamado de pegar para si. E isso se mostra em diversas esferas. Por exemplo, na esfera física, o homem, tanto é que nós temos a palavra patrimônio, que vai dizer, olha, as coisas físicas, elas fazem parte do papel do pai, enquanto o matrimônio, as partes emocionais, as partes de cuidado das crianças, elas pertencem mais à mãe. Mas isso é um assunto para um outro momento. Dentro disso de aprender, pegar para si, vai entrar a questão de segurar, de proteger aquilo, que nós vamos falar já do proteger. Além da parte física, material, isso também pode acontecer na questão intelectual. Pode ver que o homem, ele gosta muito mais de focar em alguns assuntos específicos. Claro que algumas pessoas, alguns homens têm uma forma de ser um pouco diferente, mas de forma geral o homem ele tende a escolher uma área, um nicho em que ele vai focar naquilo. E muitas vezes por muito tempo. É daí que muitos homens eles têm uma mesma profissão durante toda a sua vida. E vem dessa questão do aprender, né? Ele apreende aquele conteúdo, ele apreende aquela ideia e ele fica firme naquilo. Isso vai aparecer de forma muito positiva quando o homem se compreende a verdade, por exemplo, quando ele assume a fé. Quando o homem assume a fé é muito bonito, porque toda a família vai seguir ele. Toda a família vai perceber, opa, olha só que vivência. Então, nós percebemos que, geralmente, quando o pai da casa assume a fé, a família inteira vem junto. Muitas vezes, quando a mãe assume, algumas crianças vão, outras não. O marido pode ser que vai, pode ser que não vai. Então, dentro dessa questão do aprender, ele pega com tanta firmeza que ele realmente assume aquilo para si. Infelizmente, também acontece no sentido oposto. Então, quando o homem ele se desvia, ele aceita um engano para si, por exemplo, quando ele vai para uma falsa religião, para um ateísmo, para um caminho tortuoso, ele apreende aquilo para si, ele pega aquilo e fala assim, isso aqui é meu. E ele vai por esse caminho por muito tempo e é muito difícil para ele perceber e aceitar que ele está no caminho errado. Aqui já vamos ligando com firmar. O homem, ele costuma ser firme, ter firmeza. E se não tem, né, deveria desenvolver. Inclusive, conforme eu for falando essas palavras, vai meditando. Será que essa qualidade aqui é uma qualidade que eu já tenho e posso desenvolver ainda mais? Ou será que essa qualidade aqui eu estou precisando desenvolver mais e firmar minha masculinidade? Então a palavra firmar vem justamente nesse sentido de aprender. Opa, então eu aprendi, agora eu vou ser firme naquilo que faço. Então o homem tem essa tendência da firmeza de ser consistente naquilo que faz. Ah, mas hoje a maioria das pessoas não são consistentes, não são resilientes. Pois é um cenário dos nossos tempos modernos, mas não é o plano ou não é a vocação que o homem tem. O homem ele tem a vocação de ser firme e resiliente. Ainda dentro da firmeza, nós temos a questão da lealdade. O homem, ele é muito leal. Às vezes, mesmo que o homem não esteja bem alinhado na reta doutrina, a gente vê que ele é leal àquele companheiro que está consigo, aquele irmão, né, que está ali na luta contigo, não deixa para trás, vamos junto, eu te ajudo, vem comigo. Então isso é muito forte para o homem. Já ligando aqui então com a próxima palavra que é resistir. O homem, ele costuma resistir de uma forma diferente da mulher. Por exemplo, a resistência à dor. A mulher tem uma resistência a dores muito mais intensas. A gente vê o exemplo da dor do parto. O parto é uma dor que o homem não aguenta, né? Vamos falar a verdade, o homem quando tem uma dor muito forte, ele parece uma minhoca ali tremendo todo, né? Ah, não, pode arrumar isso. Por quê? Não precisa ser uma dor muito forte.
Pare, tá mentiroso isso aí. Não precisa ser forte, não. Uma febre já é suficiente. Aí que uma febre é uma dor muito forte. Então, o homem, diante de uma dor, ele pode ser que, uma dor específica, pontual, ele pode ser que ele fique muito mais suscetível, tenha muito mais dificuldade de resistência do que a mulher. Agora, o homem, ele tem essa tendência a resistir por mais tempo. Então, enquanto o parto, apesar de ser uma dor muito intensa, ele vem e ele vai. Ah, mas foi um parto longo, demorou 12 horas o parto. De fato, 12 horas é um parto muito longo com uma dor muito intensa. Mesmo assim, vem e vai. Agora, o homem, ele costuma resistir dores, às vezes por anos, por muito tempo. Ele está ali levando chibatada e ele continua naquela dor. Então, essa resistência prolongada, essa resiliência que é mais específica do homem. Eu já dei um spoiler antes, né? Falei um pouquinho do protege. Então, a próxima característica é o proteger. O homem, ele tende a proteger aquilo que tem. Olha, qual é a diferença do proteger com o aprender e firmar? O proteger, ele está relacionado a proteger das influências externas, daquilo que vem para criar dano, daquilo que vem para atacar. Então, o homem, ele tem essa tendência a proteger. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Quando está um casal andando na calçada, as mulheres geralmente nem percebem isso. Mas o homem, aquele homem que é viril, que é masculino, ele tem a tendência a deixar a mulher, as crianças, os mais novos, sempre para o lado de dentro da calçada, próximo ao muro, enquanto o homem fica mais próximo à rua. Por quê? Porque pode vir um carro, pode acontecer um acidente, e aí o homem está ali, ele que vai ser a vítima, ele que vai estar protegendo. Ou até mesmo pode ser que venha alguém assaltar alguma coisa assim e o homem já está mais à frente. Hoje em dia tem alguns vídeos horríveis ali de homens fugindo do assalto e deixando a mulher se virando com o bandido. É uma perca da masculinidade, uma perca da virilidade. O homem é aquele que protege, aquele que se coloca à frente ali realmente, porque olha, se for para alguém aqui ser ferido, que seja eu e não ela. Mas isso vai entrar em várias questões, o proteger, não apenas, né, no caminhar na calçada, mas vai entrar, por exemplo, proteger as leis. Cabe ao homem proteger as leis dos ataques que acontecem à legislação, proteger a ordem, né, manter a ordem, proteger as pessoas em necessidade, proteger a cultura, proteger a arte, proteger a fé. Tudo que está relacionado a proteger vem desse impulso de proteger aquilo das influências externas. Agora vamos falar de algumas características que estão mais voltadas para o cultivar. O cultivar, ele está relacionado ao fazer crescer, fazer aparecer, fazer brilhar, né? Então, o homem, ele não cria no mesmo sentido em que Deus cria. Deus cria do nada, ele faz aparecer, ele pega algo que não existia e passa a existir. E o homem é chamado a cocriação, esse cultivo daquilo que foi criado por Deus. O que é a cocriação? É você pegar aquilo que Deus criou e ir dando um sentido e mostrando a presença de Deus naquilo. O que é a arte? A arte é mostrar a grandeza de Deus. O que é o trabalho humano, a inovação, a criação das coisas? Tudo isso está relacionado a mostrar como Deus é grande, como Deus é belo. É louvar a Deus através da criação. Esse é o cultivar do homem. Então, o cultivar tem a ver com esse crescer. E a primeira coisa que eu vou colocar aqui, o primeiro verbo, vai ser o planejar. O homem, ele é chamado a fazer planos. Nós vemos no Evangelho, né? Sábio é o homem que planeja antes de começar um empreendimento. Porque senão vai parar no meio e as pessoas vão caçoar dele, né? Então, o homem ele deve planejar as suas ações. Algo que hoje também perdemos muito essa questão. Tudo é muito rápido, tudo é muito imediato. Eu preciso fazer, criar, bolar, colocar para executar. Enfim, execução é importante, é um dos nossos verbos que eu vou falar logo na sequência, mas o planejar aquilo que vai ser feito para poder fazer com cuidado, para poder fazer dentro daquilo que é justo, porque também faz parte a justiça, e para poder depois fazer o empreendimento até o fim. Seguindo então no planejar, nós vemos então com o executar. O homem deve executar, deve ser alguém que coloca a mão na massa, que faz acontecer. Porque também muitas pessoas travam no planejamento. Fica sempre sonhando, eu tenho a solução, eu tenho a ideia, eu sei como fazer, olha, podia ser assim, podia ser daquele jeito.
Tá sempre sonhando, sempre pensando, ou talvez até planejando mesmo, bolando estratégias de como fazer a coisa acontecer, mas nunca executa, nunca coloca a mão na massa. Aí não tem firmeza naquilo, né? Também já falamos da firmeza. Então não tem firmeza naquilo que está executando, não vai até o final, não faz acontecer, não vai para frente. E não ache que eu falando essas coisas aqui, eu não me encaixo também, né? Eu também preciso trabalhar essas virtudes em mim mesmo. Eu tenho essa consciência, há muitos anos trabalho todas essas virtudes em mim mesmo. Então é necessário o homem desenvolver dentro da sua missão a execução. Vamos pensar o seguinte: será que não tem algumas coisas que você deveria estar fazendo e você está se enrolando, deixando para lá? Porque pensa assim, eu trabalho o dia todo, né? Eu chego em casa, estou cansado, quero dar uma descansada lá. Claro, o descanso ele é importante, né? O descanso ele é merecido. Porém, nós temos que ter noção e a importância de compreender a execução. Então, será que você não está enrolando para arrumar uma fechadura de uma porta, trocar uma lâmpada, arrumar um encanamento na sua casa ali? Às vezes a sua esposa já chamou alguém para fazer porque você não tomou ação, não foi para frente, não fez, não executou. Ou às vezes até ela mesma teve que fazer, pediu tantas vezes para você, você não fez, ela mesma foi atrás e executou de uma vez, porque você estava se enrolando e não fazia. O homem tem que ter execução. Não é ficar atrás de um videogame lá, assistindo séries, sei lá, mexendo nas mídias sociais, né? Não pode fazer essas coisas? Não, não é uma questão de poder ou não poder, mas é uma questão de que é o vício, né? A pessoa coloca o vício naquilo, passa horas fazendo aquelas coisas, mexendo com... Pode descansar, existe o descanso justo. Claro que existem também maneiras que são ainda melhores para nós aplicarmos o descanso. Uma boa leitura, um trabalho manual. Mas, de qualquer forma, o executar é muito importante. Nós temos que tomar ação, temos que executar e fazer as coisas acontecer. A vida é muito breve, passamos poucas dezenas de anos aqui e depois se foi. Então, que sejamos como uma vela que se consome até o final. Outra coisa que é o próximo passo depois do executar é o aprimorar, tá ligado, né? Conectado diretamente com o executar. É o aprimorar. Então, o homem ele busca fazer com que as coisas evoluam no sentido de aprimorar a técnica, a tecnologia, seja melhorar o seu trabalho para que consiga ter mais produtividade, seja facilitar o seu trabalho, seja olhar para o lado, ver a esposa ali com alguma necessidade, conseguir criar algo que facilite a vida dela, seja conseguir olhar para alguém que está numa necessidade, criar algo que possa ajudar aquela pessoa. Então nós vemos o homem com esse grande potencial de aprimoramento, de buscar trazer inovações nesse sentido de melhorar as coisas. Aí, por exemplo, tá lá a mulher, né? Tem que limpar a casa aqui, né? Tem que passar pano e tal, varrer a casa. Você podia me dar uma ajudinha com varrer a casa, né? O homem vai lá, é verdade, né? Tem que dar uma varrida na casa, né? A mulher sai, ela volta, tem um robozinho andando pra lá e pra cá, pela casa lá pra limpar a casa, né? Ou a mulher tá desempenhando alguma função ali, daqui a pouco o homem vê assim, a mulher sofrendo, pensa assim, isso aí vai demorar umas 2 semanas pra ela terminar esse negócio dela aí. Vai lá, pega uma máquina, vem, só faz isso aqui, bzz, bzz, e pronto, né? Já resolve. Então, essa parte do aprimorado, facilitar, né? O homem ele tem essa coisa de querer simplificar, trazer alguma coisa que traga aquele resultado. Agora, eu quero chamar a atenção dentro do aprimorar para a questão da arte. A arte, ela busca revelar o belo, as coisas verdadeiras de Deus. Tolkien falava muito disso, né? Os contos de fada, eles devem mostrar os valores, eles devem mostrar as realidades. E hoje a arte está muito perdida. A gente vê isso, por exemplo, na simplificação das casas. Hoje, uma maçaneta de porta, o que é uma maçaneta de porta hoje? É um pedacinho de ferro lá, de preferência que não tenha muita cor, que não tenha muito detalhe, que seja só um pedacinho de ferro mesmo que você gira lá. Antigamente, uma fechadura de porta ela era toda trabalhada, ela tinha uma espiral, tinha alguns florais, né? Tinha todos uns detalhes. Você via uma coisa bonita, uma coisa que chamava atenção.
Ah, mas é o minimalismo, é porque eu quero uma casa minimalista, clean, limpinha, simplificada. Assim como minha cabeça tem que ser simplificada, eu não posso pensar em coisas de Deus, eu não posso pensar, né, não posso nem olhar para dentro aqui, na verdade, porque senão isso aqui vai se tornar muito complexo, né? Eu vou encarar muitos detalhes, muitas curvas e realidades que eu não quero observar. Então, dentro do aprimorar, eu acredito que a arte tem sofrido muito com a falta de aprimoramento. Deixaram que as pessoas que não são viris, as pessoas que não se importam com o belo, assumissem a arte. Então a gente vê que hoje a arte são feitas por pessoas, vou usar o termo progressistas, né? Pessoas que querem mudar todo o imaginário popular e aí fazem coisas bizarras que não tem nada a ver com arte, na verdade. A arte, se ela não mostra o belo, se ela não mostra o verdadeiro, ela não é arte. A gente vê isso, infelizmente, nas igrejas. Aqui no, quando você pensa assim numa igreja gótica, você olhando de fora, você já fica assim aterrado, que coisa mais linda, que coisa maravilhosa. Quando você entra dentro, que é isso? Você sente uma vontade assim de, você pensa que você está no céu. É uma realidade você entrou em outro lugar. Aquilo faz você ter uma reação imediata. Agora, aqui no Brasil, a maioria das igrejas, né, não todas, mas a maioria das igrejas, o que são essas igrejas modernas? É um galpão. É um galpão em que tem uma cruz, um crucifixo. Às vezes não tem o crucifixo, né? Às vezes tem uma cruz com Jesus voando, assim, né? Parece que ele vai pular em cima do povo, né? Mas é isso, né? Não é muito diferente de um teatro. Inclusive, infelizmente, algumas igrejas são usadas para teatro. Ah, veio a orquestra da cidade e foram se apresentar na igreja. Poxa, mas o presbitério não é o lugar santo? O presbitério não é exclusivo? Ah, não, mas fizeram um palquinho do lado ali. E tá usando a igreja, então, que é o teatrinho ali, para fazer, sei lá, uma palestra, para fazer um workshop, para fazer uma apresentação de música, porque se perdeu esse conceito. Tenta fazer isso numa catedral gótica, na hora você sente, não, ali não é o lugar para isso. Ali é o lugar para você adorar o divino. E por último, ainda dentro das duas aqui, né, do guardar e do cultivar, vem o liderar. Isso é bem específico do homem, de estar liderando principalmente a família, né? O sacerdote, claro, vai liderar toda a comunidade, mas o liderar a família no sentido de ser aquele que está à frente, que está mostrando o caminho. Liderar é isso, é mostrar o caminho, mostrar a direção. Mas como que a gente mostra o caminho e mostra a direção? Sendo espelho daquele que nos lidera. Cristo me lidera. Cristo é o meu exemplo, é o meu modelo, é aquele que me mostra a direção. E eu devo refletir Cristo para que a minha família seja liderada por mim, para que eu mostre a direção e o caminho para a minha família. Isso é masculinidade e virilidade. Isso é ser esse exemplo de liderança, porque eu sigo Cristo, minha esposa me segue e os filhos seguem a esposa. E todos seguem em direção à santidade, em direção ao eterno. Aqui, essas características todas que eu listei se referem ao guardar e ao cultivar. E elas não são exaustivas, ou seja, elas não refletem tudo o que está dentro do guardar e cultivar. São apenas alguns pontos importantes para reflexão, para que a gente possa meditar sobre esta parte da masculinidade e virilidade. Como que eu faço se eu tenho percebido que algumas dessas características, algumas desses chamados, eu não estou aplicando? Bom, eu preciso primeiro ter uma consciência, então vem o autoconhecimento, eu buscar a me compreender. Faço isso através da oração, da meditação, através do cultivo das virtudes, de uma vida sacramental. São essas coisas que vão me ajudar a desenvolver essas habilidades, essas características que são próprias do homem. Porém, aqui ainda há mais um ponto. Por quê? O cultivar e guardar, lá de Gênesis 2, foi dado como missão para Adão quando ele estava no Éden, no paraíso, aonde tudo estava ordenado, tudo estava no seu lugar. Mas com a entrada do pecado original, as coisas se desordenaram. As coisas foram corrompidas. Elas estão fora do seu lugar.
Então agora surge uma nova necessidade. A partir deste momento, há um novo chamado para o homem e Deus coloca, vai ter que laborar, vai ter que sofrer para tirar o seu sustento da terra. Por quê? Porque agora você precisa, além de cultivar e guardar, você precisa reestabelecer, colocar as coisas de volta no seu lugar, reorganizar as coisas, reordenar as coisas. Então, a caridade, o amor, ela vai incluir restabelecer, reordenar, cultivar e guardar. Então eu pego aquilo que está fora do seu lugar, coloco no seu lugar, guardo aquilo, cuido, protejo, firmo e cultivo para que aquilo cresça e dê glória ao Senhor. São esses 3 movimentos: trazer para o seu lugar, manter no seu lugar e fazer com que dê mais glória a Deus. Este é o resumo da missão do homem. O resumo do que é ser homem masculino viril. E aí, as qualidades da sua personalidade particular, da sua forma de se expressar, da sua forma de ser, vão aparecer naturalmente a partir daí. E aí, você acredita que dentro dessa lista que eu pontuei aqui, faltou alguma coisa que é própria da masculinidade de colocar, que seria importante compartilhar? Coloca aqui nos comentários. Toda vez que você comenta algo, se você gostou, qual é dessas características que você tem mais dificuldade em aplicar? Toda vez que você comenta, você ajuda o vídeo a ter mais alcance e mais pessoas a entrarem no canal. Também lembra de curtir e se inscrever no canal para continuar nos próximos vídeos. Até lá, São José, rogai por nós.